Boa noite. Bom, gente, então eu comecei a gravar. Eu gostaria de dar as boas-vindas para o Dr. Marco Spinelli. Ele é o meu psiquiatra e ele, depois dele, assim, ele está resolvendo muitas coisas, na minha vida. É uma honra, porque assim, ele tem um currículo aí que eu não sei nem dizer, mas o mais importante não é o currículo dele, é o quanto que ele é humano. Ele trata, pelo menos assim, ele me trata como um ser humano, e não como uma paciente que ele vai lá, vai receitar qualquer coisa, né? Ele entende o meu contexto, e aí eu convidei ele para participar dessa aula humildemente, com a maior cara de pau, e ele aceitou, né? Então, agora eu sugiro. Pera, fala. Pode. Não, porque a gente trabalha em casa, né? As filhas ficam. Quem que tá aí? É Malu? A Bia, a outra. Mãe, 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 mãe. Ele conhece a Malu, minha outra filha, que ele também tá cuidando dela, né? E geralmente eu faço assim, doutor Marco, eu faço uma explanação, o pessoal fica no chat, depois a gente abre para perguntas, mas eu vou deixar você à vontade. Para fazer do seu jeito, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado a vocês. É, eu sou um psiquiatra clínico e terapeuta de orientação junguiana. E isso me dá uma visão mais, eu acho que mais divertida da união dos quadros clínicos com a psicodinâmica da pessoa e de alguns anos para cá com a neurociência, né? Eu tenho um Instagram chamado Psiquiatras de Estima Ação, e lá isso fica bem patente, assim. Eu tenho uma cliente que é marqueteira digital que falou que o meu marketing digital é uma tragédia, porque eu falo de tudo, então não falo de nada, né? Então, por que que eu falo de tudo? Porque essa junção de psiquiatria com neurociência, com psicologia junguiana, permite que você gire o caso, né, em 360 para conseguir chegar a uma conclusão. Por isso que a Flávia está falando. E eu não sou especialista em alcoolismo. O especialista, eu estou falando de um consultório que o meu sócio é o especialista em alcoolismo e tem uma live que a gente fez sobre isso, que está no Psiquiatra de Estimação, que eu vou passar para a Flávia para passar para vocês, desse diálogo, né? Eu estava Dessas, presente, né? dessas diferentes disciplinas. E eu vou começar com uma vinheta clínica, né? É, A moça que estava falando quando eu entrei na sala, ela me falou uma coisa que tem muito a ver com essa vinheta clínica. Uma paciente que eu atendi há muitos anos, uma cliente, e com aquele ciclo do alcoolismo, com várias internações, várias recidivas, vários prejuízos na vida dela. Era uma moça jovem, ela teve um bebê e quando ela foi mãe, ela passou um bom tempo assim, remitida, sem nenhuma recaída. E um belo dia ela teve uma recaída por algum gatilho, por alguma briga com o marido, por alguma alteração hormonal, alguma coisa provocou o desequilíbrio e ela entrou num binge alcoólico. Vocês sabem o que é binge, pessoal? Binge são os episódios de intoxicação, mas com uma característica de compulsiva. O binge é uma compulsão, é um consumo de álcool compulsivo. Vocês devem saber melhor do que eu. E ela acabou internada, e enquanto ela estava internada, a filha dela, que tinha quase 2 anos, ela teve uma meningite e foi internada e ficou em isolamento. E aí, na internação, ela pediu uma licença para ir ver a filha e ficou lá, a filha, né, numa coisa de isolamento, ela toda paramentada, sem poder tocar na filha. E naquele ponto, ela teve um raio na cabeça dela e ela falou, como a moça falou agora há pouco, nunca mais vou botar uma gota de álcool na boca. E nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Então, respondendo à pergunta qual é o papel de um psiquiatra no alcoolismo,
e qual é o papel do grupo de vocês, qual é o papel da mentoria, qual é o papel de todo mundo que trabalha nessa área, é tentar chegar nesse ponto em que a remissão ela vem como uma síntese de tudo que a pessoa viveu, de tudo que ela sofreu, de tudo que e aquilo gera uma reação muito profunda, que eu chamo de top-down e bottom-up, quer dizer, é de cima para baixo, que é o cérebro dela entendendo que ela não vai beber, mas talvez muito mais de baixo para cima, que vem do intestino que ela fala, é melhor morrer do que voltar a passar por aquilo. Então, fazendo um spoiler, né, dessa aula, o que um psiquiatra deve, qual é o papel de um psiquiatra no alcoolismo? E por que a Flávia falou que teve um psiquiatra que entendeu o que está acontecendo comigo? Qual que é o choque? O papel do psiquiatra é diminuir e combater as compulsões, é diminuir a impulsividade, é tratar a fissura, a fadiga de decisão, que eu vou explicar o que é, e, portanto, diminuir as recaídas de uma maneira que vise a remissão completa. Então, esse é o papel do psiquiatra. Ele dispõe de medicamentos que sejam. Por que a Flávia falou dessa pobreza da abordagem do psiquiatra? A gente pratica uma medicina que é baseada em evidências, e cada vez mais é uma medicina baseada em big data, né? Baseada em dados de dos estudos, de vários outros estudos, chama meta-análise, que vem 200 estudos, 200 mil pacientes, e aí tenta chegar a uma conclusão. É bom ter isso? É sensacional ter isso. É ótimo ter isso. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, se pularem 6 pessoas sem paraquedas, você vai precisar de uma meta-análise para saber se vão morrer ou não. Então, tudo que é baseado só em número cria uma confusão de dados que, no final, você fica numa terra de ninguém. Isso gera uma pobreza de recursos terapêuticos que o médico tem para oferecer para uma pessoa que tem um transtorno de adicção, ou um transtorno de adicção de álcool, que é o que a gente vai falar especificamente. Então, na minha vida, essa brincadeira que eu falei de que tem Jung, tem neurociência, tem psiquiatria, qual foi sempre o meu esforço, né, que é o que a Flávia gostou, o esforço de tentar entender como funciona e, a partir desse funcionamento, como que eu posso operar, que eu acho que é o que todo mundo está fazendo aqui. Então, como funciona o cérebro de uma pessoa que tem adicção e, particularmente, adicção de álcool? Ele funciona com duas coisas que são exacerbadas, que são mais ativadas do que outras pessoas. Tem fatores genéticos nisso quase 50, 60%, tá? Então, existe um fator genético que torna este cérebro mais propenso a desenvolver esses problemas. Então, ele tem um excesso de prazer e excesso de dor. Vou explicar, tá? Eu vou tentar falar de uma maneira rápida para a gente poder fazer um bate-bola, porque senão eu falo a noite inteira e no final está todo mundo empapuçado e ninguém consegue perguntar nada. Qual que é o excesso de prazer? O mecanismo da compulsão está diretamente relacionado com circuitos de prazer, com a dopamina e com aquela coisa de que eu tive, né? Eu tomei e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. Ontem eu estava falando com uma moça que tem esse fator extremamente severo. Então, antes ela tinha o binge eating disorder, ela tinha um transtorno alimentar, ela fez a bariátrica, emagreceu bastante e, como acontece em alguns casos, essa compulsão virou para o álcool. E ela fala, minha madrinha do AA, ela fala, liga antes. Não, antes não dá. Quando eu tomei, eu já entrei no circuito da compulsão. E quem já passou por isso sabe que é uma coisa quase irresistível e muito difícil de brecar e de chamar
pelo coisa de tomar o remédio, às vezes, antes. Por isso que os grupos de ajuda falam tanto do primeiro gole, porque é no primeiro gole que esse sistema é ativado, e parece um caminhão na descida. Mas tem também o sistema mi-opioide, que eu falei en passant na live, porque tem um médico que eu gosto muito, vou fazer um vídeo, vou lançar um vídeo sobre ele nas próximas semanas, que é o Gabor Maté, não sei se vocês conhecem, que ele vincula toda adicção a algum trauma, a alguma ferida psíquica mais ou menos profunda. É como se essas pessoas tivessem uma sensibilidade maior à dor. E isso é muito importante na geração dos gatilhos e os gatilhos gerando recaída. Essa sensibilidade à dor, e não é por acaso que um dos poucos medicamentos aprovados para tratar essas questões, essas compulsões alcoólicas, é a naltrexona, que é um bloqueador desse receptor. Como se diminuísse essa experiência, tanto da dor quanto do prazer, que são muito exacerbados. Então, esse cérebro é um cérebro que, geneticamente, e por conta da sua história prévia, de tudo que passou, de todas as dores que passou, ele forma um cérebro diferente, um funcionamento diferente. Um cérebro do transtorno de dependência do álcool, do transtorno de uso problemático do álcool. Esse cérebro ele tem uma atividade menor do giro pré-frontal, que é o giro do breque, né? O breque que chega e fala, não, eu vou parar, não, eu não vou fazer, não, eu vou pensar duas vezes. Diminui a atividade dessa área. Então, a pessoa tem uma menor capacidade e uma fadiga maior de regular e controlar os seus afetos. E tem uma atividade da amígdala. O que é a amígdala? Não é a amígdala da garganta, é um corpo amidaloide, é uma coisa do tamanho de uma ervilha que eu falo que é o ganha-pão dos psiquiatras. Porque tudo que passa na psiquiatria passa pela amígdala. Uma crise de pânico passa pela amígdala. Quem já passou por várias recaídas, quem passou pelos transtornos de abuso e de dependência de álcool, tem uma atividade maior da amígdala. Então, tem uma maior sensibilidade ao medo, tem uma maior sensibilidade à ansiedade, tem uma maior sensibilidade às situações em que ela se sente insegura, tem uma maior sensibilidade à insegurança. Tudo isso gera um sistema que ele é muito propenso a gatilho e a uma palavra em inglês que é cues, C-U-E-S, que eu traduzo, falando como dicas, eu não acho que é dica, é um cutuco. Eu vi uma aula uma vez que me esclareceu muito que dependente, ele tem os gatilhos, né? Situações de medo, lugares conhecidos, pessoas que chamam você, falam, não, é só um golinho, não, vem com a gente, não, você está se afastando, né? Qualquer tipo de derrota, qualquer tipo de frustração, qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de tristeza, cutuca naquela amígdala, cutuca na dor, e a dor é um gatilho. Outras coisas são gatilhos, às vezes até a felicidade. Todo tipo de emoção extrema, seja para alegria, seja para tristeza, pode servir de gatilho. Isso eu acho que vocês trabalham isso, né, diariamente. Mas tem os cutucos. Os cutucos são vários estímulos que vêm e vão derrubando. Se vocês forem ver bem, agora tem algum telemarketing atrás de mim, eles me ligaram certamente com uns 60 números de telefone diferentes.
Então, eles ficam me cutucando o tempo todo, até eu passar a mão no telefone e falar, escuta, vocês não querem ir para, né? Então, eles vão cutucando para minar a minha capacidade de resistência. Quem tem a dificuldade de manejo, né, do uso, do abuso do álcool, tem esses cutucos o tempo todo. É o comercial de cerveja, é o passar na frente do boteco, é os amigos postando foto no Instagram, né, de gente muito feliz e no churrasco e bebendo e você não foi. Então vai cutucando, isso vai, como essa agência de telemarketing, minando a sua capacidade de regular a sua emoção, de regular a sua resposta. Então, quando você pega um caso, qual que deveria ser, porque nem sempre é, porque o médico que trabalha hoje by the book, ele vai, não, é, você tem tal tipo de problema, eu vou te dar tal remédio, vou dar naltrexona, vou dar um remédio para diminuir a ansiedade. Se você tiver depressão, vou corrigir a depressão. Se você tiver variação de humor, vou te dar um estabilizador de humor. Então, o médico ele vai muito atrás de fatores que possam diminuir a resistência da pessoa. Mas não existe, né, na medicina. A medicina, eu trabalhei já com vários colegas que são especialistas, eu vejo uma distância afetiva, uma distância de que, olha, eu estou te dando tudo, mas se você relapsar, te vira, meu amigo. Então, é uma posição que o médico se protege, porque é uma especialidade muito frustrante, de muita absorção de sofrimento. E qualquer médico, os médicos que são mais duros, que são mais casca grossa, normalmente são os que absorvem mais sofrimento. E muitas vezes são os que estão menos preparados para absorver o sofrimento. Então, o psiquiatra deveria diminuir com a sua orientação e com a medicação os binges, né? Os episódios compulsivos, e diminuir a frequência das recaídas, de preferência acabar com elas. Para isso, você tenta diminuir a impulsividade como? Usando algum tipo de medicação, e não são muitas, né? Apesar de a gente ter uma farmacopeia imensa, não são muitas que são aprovadas, mas o psiquiatra que se preza, ele é o rei do off-label, ele vai usando a medicação, mirando em algum efeito, mesmo que as meta-análises não digam, olha, esse aqui é o jeito certo. Então, diminuindo a impulsividade, você diminui ou aumenta, no caso, o intervalo entre o estímulo e a resposta, entre a cutucada, entre o gatilho e eu cair e perder completamente o controle. Esse deveria ser um das prioridades, né? Você alargar esse tempo de resposta. Algumas vezes você consegue, algumas vezes você consegue durante um tempo, mas na verdade, cada vez que dá errado, isso não serve só para transtornos de substância. A ideia é você aproveitar aquilo para criar uma base mais sólida. Isso é fácil? Não, porque cada vez que dá errado, é como se a gente perdesse um capital de fé, um capital de crença, né? Essa menina que eu citei agora há pouco, eu estou sentindo que o meu capital está começando a ser corroído, né? Porque eu não vejo a alma dela entrando no tratamento. Eu já trabalhei de todos os tipos, assim, e a recaída agora vem de um jeito que, olha, ou para de usar ou a companheira dela vai embora. Então, isso, às vezes, é um fator de motivação, mas nem sempre é. Então, diminuir a impulsividade, diminuir a fadiga de decisão. Essa é uma coisa muito legal. Steve Jobs, ele só andava com camiseta preta e calça jeans azul clara. Vocês sabem por quê? Ele tinha um toque grave, era só. Não, não, até tinha, né? Mas não era esse o problema. Porque ele não queria de manhã tomar uma decisão sobre o que comer, de que jeito comer.
Ou o que usar, de que jeito usar. Desculpe, tem uma paciente entrando aqui e pedindo coisa, me desconcentrou. Eu não queria chegar e falar, bom, que roupa que eu vou usar hoje? Não, era a mesma calça, era a mesma camiseta, era o mesmo sapato, era a mesma meia e vamos embora. Porque ele sabia que ele ia tomar centenas de decisões naquele dia e ele precisava estar na ponta dos cascos para tomar as melhores decisões. Isso afeta o cérebro de todos nós. Então, as decisões que você toma no começo do dia são piores, normalmente, do que você vai tomar no final do dia. A menos que você seja uma pessoa muito noturna. Aí isso vai se inverter, né? A pessoa que é muito noturna de manhã está imprestável e a partir das 5 da tarde engata uma quinta e estuda e faz todas as coisas. Eu, que sou uma pessoa diurna, eu tento parar o consultório nesse horário, porque eu sei que a qualidade das minhas decisões vai ser pior. Isso vale para os relapses, né? Vale para as recaídas, vale para momentos em que você está dormindo mal, comendo mal, sendo massacrada por alguma carga de estresse muito grande. A chance da fadiga, porque alguém que está tentando parar de usar alguma substância passa várias e várias vezes por essas decisões. Não, não vou entrar nesse lugar. Não, não vou tomar isso aqui. Não, não vou fazer aquilo ali. E isso pode gerar uma fadiga. Então, a gente deveria, nem sempre é possível, usar uma medicação que permita defender melhor e decidir melhor o cérebro dessa fadiga de decisão, dessa fadiga de não conseguir resistir e falar, não, agora eu vou chutar o pau da barraca. Né? Essa lei do dane-se. Estou usando o dane-se para ser delicado. Né? Essa lei de que, quer saber? Vou tomar mesmo, e vou chutar, e vou enfiar o pé na jaca. O dane-se está muito relacionado com essa fadiga de decisão, com essa fadiga de regulação de impulso, de regulação de desejo, de regulação de fissura. E aqui nós estamos no grande X de todo o quadro, de toda a adicção, que é a fissura. E a fissura é um ser traiçoeiro. Tem um aumento de fissura nas primeiras 48 horas que você interrompe o uso da substância, mas essa fissura ela pode ir não decrescendo, mas não crescendo. Ou pior, a hora que todo mundo relaxa, eu falo para as pessoas que eu atendo, a hora que todo mundo relaxa, que todo mundo dá por garantido, agora está tudo bem, agora deu tudo certo, esse é um momento extremamente perigoso. Tanto que é uma hora, quando a pessoa está bem, ela fala, vamos diminuir o remédio? Não, não vamos diminuir o remédio nem a pau. E olha, Flávia sabe que eu gosto de tirar remédio, eu gosto de diminuir remédio. Não vamos tirar nem a pau, porque é agora que essa fissura pode te pegar na curva. Por quê? Por fadiga e também por relaxamento. Ufa, cheguei numa posição mais confortável, não vai me acontecer mais nada. Então, a medicação tenta diminuir a compulsão, tenta diminuir a fissura, tenta aumentar o espaço de decisão e tenta diminuir os fatores de fadiga, deixar esse cérebro pronto, preparado e acolhido. A gente vai poder aprofundar em todos esses temas a partir daqui a algum pouquinho, eu só vou concluir. O que os grupos de ajuda têm que eles têm resultados melhores do que a psiquiatria? Eu estava vendo agora, estava lendo um paper e no decorrer da vida toda, quase 50% das pessoas com transtorno de dependência de álcool conseguem finalmente a remissão. Isso é muito bacana. No tempo que eu me formei, não passava de 30. Com grupo, sem grupo, com remédio, sem remédio. Então, está subindo, mas ainda é pouco, né? Ainda acho que a gente deveria procurar por o maior índice possível de remissão.
que os grupos têm como vantagem? Tem um neurotransmissor que talvez consiga vencer a dopamina, que é a ocitocina. Ocitocina é um neurotransmissor, é um neurohormônio que a gente secreta quando a gente está num ambiente de pessoas que nos acolhem, nos recebem, nos amam, que você não vai recidivar, não vai recair, porque você não quer decepcionar as pessoas que estão lá, você não quer atrapalhar uma pessoa que você está ajudando. Então, esse grupo de ajuda, quando ele é de ajuda, quando as pessoas têm esse drive, essa vontade de se ajudar mutuamente, cria uma dinâmica de família. E só essa dinâmica de família consegue vencer a dopamina. A dopamina é braba. E a dopamina, as pessoas correlacionam a dopamina com o prazer. A dopamina é muito pior, nesses casos, do que simplesmente uma busca do prazer. A dopamina é a antecipação do prazer. Então, é o cara que é dependente de jogo, que é um jogador patológico, e ele já perdeu a casa dele, e ele fala, putz, eu vou levantar, eu vou colocar aqui meu anel, vou colocar aqui, porque agora vai vir a mão, agora eu vou conseguir virar, eu vou conseguir recuperar o que eu perdi. Essa é a dopamina em ação. É a antecipação de que agora eu vou conseguir. Então, só uma coisa muito potente, e eu volto a falar, o nosso córtex pré-frontal, que fala, não, não posso beber, é ilógico e tal, ele tem 30 mil anos, 50 mil anos. Nosso cérebro visceral tem pelo menos 6 a 8 milhões de anos. Quem que você acha que vai ganhar? Então, é só um afeto. Tem um filósofo, Baruch Spinoza, que eu sou muito fã, desde o tempo da residência, que ele dizia que só um afeto pode vencer outro afeto. E talvez esse seja um dos problemas. Eu fiz um vídeo que tinha um paciente que foi num sujeito lá que falava, olha, é muito fácil, é muito lógico, é só trocar de ar. Troque o álcool pela água. Puxa, como eu não pensei nisso antes, meu Deus do céu. Que ideia sensacional. Uma semana depois ele estava internado. Então, você tenta racionalizar, e isso, ó, acho que vocês trabalham diariamente com o estigma da. Tanto que, outro dia alguém falou em vício, eu falei, por favor, não use essa palavra. O estigma começa nisso. O vício significa que é uma doença moral, que é uma doença que representa uma fraqueza moral. Que quem. E eu ouço isso das pessoas, vou tomar vergonha na cara. Escuta, não te falta vergonha na cara. Senão você não estava aqui. Não é um problema moral, não é um problema de desavergonhar, de ser uma pessoa desavergonhada ou que não está nem aí para ninguém. É um sistema que, quando o cérebro se configura dessa forma, para ele ser desfeito, desprogramado e funcionar de uma maneira fora, tem que ser um salto do tamanho daquela moça na UTI vendo a filha dela em isolamento. Uma coisa que vem com uma intensidade de dentro do intestino e fala: chega dessa merda, não quero mais. Não vou mais. Vou fazer isso pela pessoa que eu vou fazer isso pela minha filha, vou fazer isso pela Flávia, vou fazer isso pelo meu grupo, vou fazer isso pelas pessoas que eu estou ajudando. Então, ocitocina e intestino funciona melhor do que o seu córtex pré-frontal para enfrentar esse tipo de desafio. É importante ter o córtex pré-frontal, tanto é importante que eu estou aqui falando de uma maneira que o córtex de vocês pré-frontal esteja muito mais bem orientada de como lidar e como estabelecer estratégias para se proteger e para ajudar outras pessoas. Mas é só isso que resolve? Não, está muito longe de ser isso. Por isso que eu estou falando para um grupo de mentorados da Flávia, porque
Qual que é o problema dos meus clientes que vão para grupo de ajuda para Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos é fantástico, mas depende, como tudo nessa vida, de como é que é o grupo, como é que é a gestão do grupo. Então, você vai absorver no depoimento das pessoas o sofrimento delas também. E vai ativar a sua amígdala, vai ativar suas memórias, né? Isso tem que ser feito com o objetivo de ajuda mútua, de criar uma dinâmica de um grupo que se apoia mutuamente. Isso nem sempre é possível. Nos grupos online, nem sempre é possível. Um grupo menor, um grupo que as pessoas se conheçam, se chamam pelo nome, torçam uma pelas outras, é muito mais potente. Por isso que eu me interessei em falar com vocês, porque eu acho isso muito mais potente. Então, é desenvolver essa consciência visceral de trabalho constante, interno e externo. Tem uma música que eu gosto muito do Walter, agora me fugiu o nome dele, que fala: viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Eu resumiria meu ofício nesses versos. Que o que um psiquiatra, um terapeuta, um grupo, um mentor, uma pessoa que trabalha com ajuda tem que fazer é afinar o próprio instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, e ajudar as pessoas a afinar o instrumento. Então a Flávia falou: ele consertou. Não, não consertei nada, eu estou ajudando ela a afinar o instrumento dela, de dentro para fora, de fora para dentro. A gente sabe que em vários momentos, de fora para dentro, de dentro para fora, a gente desafina, e desafina para valer. E aí tem que voltar tudo para trás e começar a afinar de novo o nosso instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. Uma coisa que está envolvida quando você consegue recuperar os traumas, os gatilhos, as cutucadas, e transformar isso numa capacidade de absorção dessas agressões e transformar isso num crescimento pós-traumático. E nisso, e a psiquiatria particularmente falha muito. Hoje eu estava ouvindo, não, eu moro na Granja Viana, então eu ando 20 quilômetros para trabalhar todo dia, que é bom para eu não precisar de um psiquiatra, porque eu vou me preparando bem para vir e vou me descomprimindo bem para voltar. Durante a pandemia, eu podia ficar em casa atendendo, não, eu atravessava 20 para ir, 20 para voltar, porque eu precisava mais ainda dessa estrada. E eu ouvi nessa estrada esse comentário, né, de que o cara estava com o Dalai Lama virou para ele e falou: escuta, em vez de vocês, o cara era um neurocientista, encontrou com o Dalai Lama, ele falou: escuta, em vez de vocês ficarem estudando depressão, ansiedade, droga adicção, por que vocês não pegam a neurociência para estudar a gentileza, a compaixão, o encontro entre as pessoas? E não conseguiu responder, mas acho que ele responderia: olha, os laboratórios me pagam para estudar a doença, porque é assim que eles ganham dinheiro. Ele não respondeu, mas eu respondi. Mas a vida do cara mudou com essa frase do Dalai Lama. Ele foi estudar meditação e mindfulness, que é um recurso, né? Que se vocês quiserem, um dia eu tenho uma amiga que é uma dama brasileira do mindfulness, quem sabe ela topa, ela tem uma agenda desgraçada que nem a minha, mas ela topa dar uma aula sobre mindfulness aplicado, quer dizer, a atenção plena, a atenção meditativa, a atenção amorosa, como uma forma de cura, de autocura, de cura da própria ferida, dos próprios traumas, através da atenção, de dentro para fora, de fora para dentro. Essa frase do Walter, não sei das quantas, fugiu o nome, isso que dá a fazer ao vivo. É, Walter Franco. Essa frase do Walter Franco é uma coisa que você consegue com terapia, com meditação, com mentoragem, com reunião de grupo de ajuda, afinar o instrumento, deixar a gente mais afiado, deixar a gente
pronto para os desafios e para as pancadas que a vida dá na gente. Então, eu acho que o objetivo tem que ser um crescimento pós-traumático, que é depois que você conseguiu atingir a remissão, você espalhar essa cura para as pessoas. Você virar também uma mentora, você virar também. Hoje nós temos rede social, né? Eu vejo o trabalho da Flávia. Hoje eu vi ela falando da fase dos binges, da fase de que é tudo festa, pô, que legal, é bacana beber, né? Ela botou umas fotos dela nessa fase. É importante as pessoas falarem sobre isso, porque quando você fala sobre isso, você vai receber muito apoio, mas também muita pancada, né? Porque o estigma existe, e o estigma é uma das coisas que impede a pessoa de se recuperar. Então, eu vou recapitular rapidamente, tá? Para a gente poder abrir para perguntas. O cérebro ele tem mais reatividade ao prazer e isso é um desafio. Você conseguir, todo o trabalho é evitar você cair dentro desse circuito, cair dentro dessa rede neural. Então, a gente ouve, tem um paciente que fica 9 meses sem fumar, numa festa, um dia que está cansado, caiu o sistema decisório, o sistema de controle, eu estou cansado, briguei com a minha mulher, talvez vou me divorciar, o cara vem, me dá um traguinho aqui, e na semana seguinte está fumando 2 maços por dia. A rede neural é potente, e por isso merece respeito. Por isso as pessoas são tão insistentes em você respeitar esse circuito. Eu vi uma entrevista com o Felipe Camargo, que ele falava, eu queria muito, muito, poder sair, tomar uma cervejinha, comer uma batata, né, bater papo no boteco. Não é possível para mim. Não é possível, né? Porque esse circuito, quando ativado, é muito potente. O sistema de monitoração, de monitoramento, de cuidado com a dor psíquica que está muitas vezes causando a recaída. Aumentar as capacidades de regulação emocional. Grupo de ajuda, Alcoólicos Anônimos, a mentoria, a medicação, a psicoterapia. Aumentar a dinâmica do grupo que faça você se sentir dentro de pessoas que você torce para que melhorem, que torçam por você também. Isso é muito importante. E depois de conseguir a remissão, crescimento pós-traumático, espalhar a cura por aí. Isso era o que eu queria dizer para vocês. E agora eu abro para as perguntas. Por favor, perguntem, porque eu falo demais e acho que ninguém consegue perguntar nada. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Então tá bom. Qual é seu nome? Meu nome é Raquel. Ah, Raquel. Conheço você de algum lugar. Será? Fala, Raquel. Ah, para mim está sendo excelente essa explicação maior, porque, ao contrário da Flávia, e eu não sei das outras, assim, com tanta clareza, né, de detalhes, mas eu nunca tive essa fase da loucura do álcool, assim, de sair, de beber, do álcool ser para mim um fator de alegria. Para mim sempre Uhum. foi um fator de alívio. Tanto é que eu nunca bebi na rua. Eu nunca, é, eu acho que eu posso colocar nos dedos de uma mão, às vezes que eu bebi assim socialmente, de sair do prumo. Então, para mim é complicado ver, porque eu não passei por esse processo todo, sabe, de degradação, vamos dizer assim. E para mim é só a questão realmente da dor da dor moral mesmo. É a ressaca moral, é o arrependimento, é o remorso. Posso É, falar um pouquinho sobre isso, Raquel? puxa, por favor. Se o sistema de alegria não é o principal, o sistema de relaxamento,
Ele é igualmente potente. Nosso cérebro ele tem dois neurotransmissores que eu sou apaixonado por eles, gostaria de estudar mais e ter mais tempo para estudar, que é o glutamato e o GABA. E o GABA, ele é, ele é o receptor, ele é o sistema que desliga tudo. Quando você tem, por exemplo, uma falência dos neurônios GABA, GABAérgicos, por exemplo, você pode ter o Parkinson, porque o, o, o GABA ele permite que você faça um movimento assim, porque da mesma forma que o músculo está sendo estimulado, o GABA está brecando para o movimento não se perder, não se perder o Uhum. controle. Então, o GABA, ele dá uma sensação de relaxamento profundo e de desligamento dos problemas. E isso pode ser um mecanismo muito mais potente de uso problemático de qualquer substância, o álcool em particular, mas a nicotina também, de que agora eu estou relaxando e agora finalmente eu vou ter. Então, o GABA ele é liberado diante de um cotidiano muito estressante, muito cheio de tensões dos diversos tipos. Então, não é à toa que alguns dos principais problemas relacionados com álcool, eles começam depois das 5 da tarde. É onde tem maior incidência de acidentes, onde tem maior incidência de violência doméstica ou em boteco, porque é a hora que eu relaxo, é a hora que eu vou botar o GABA e vou extravasar e vou botar para fora tudo que eu. Então, às vezes é mais difícil tratar isso, e algumas vezes a gente usa agonistas GABAérgicos, eu uso, para tentar diminuir essa sensibilidade, mas é um longo caminho. Ok. Também vou dar chance para as outras, né? Eu também falo demais. Tem- Vamos deixar um pouquinho de silêncio, que eu sou terapeuta, eu não tenho problema nenhum com silêncio. Doutor, tem uma coisa que você falou que é uma coisa Deixa eu que, achar assim, você, Flávio. Achei. você falou uma coisa que é a alma precisa entrar no tratamento. Porque a gente vê, né, que você estava falando, né, que o profissional que lida com dependência química, ele precisa ter tolerância à frustração. Por que que tem gente que não é, que a alma, porque eu acho que essa virada de chave, ela tem, mesmo com todo esse contexto, tudo, né, a pessoa vai no psiquiatra, no grupo de AA, toma remédio, não sei o quê, não sei, mas tem gente que não vira a chave. Por quê? Por que que tem gente que é Gente que mais não vira a difícil? chave entre os médicos ou entre os pacientes. Não, a pessoa não entra em recuperação. Você falou, né? Que a pessoa fala assim: não, chega dessa merda, que nem a nossa companheira que estava falando. Chega, eu vou parar de beber, né? Assim, a gente vê que as pessoas que entram em recuperação, elas pegam e falam assim: não, chega, eu não quero mais. Mas por que que tem gente que tem mais, tem pessoas que têm mais dificuldade? A gente vê isso muito no alcoolismo feminino, porque é isso que a Raquel acabou de falar. Como a gente não saiu lá fora, não estuprou, não assassinou, não sou toda tatuada, né? As pessoas ficam olhando pra gente falando, mas você é tão bonitinha. A gente olha aqui, olha a cara de todo mundo. Todo mundo é super bonitinha. Mas você não sabe as histórias que tem por trás de cada uma, né? O alcoolismo feminino, às vezes, ele é mais. Você me falou isso uma vez. Ele é, às vezes, mais desafiador do que aquele cara que sai, rouba né, estupra, mata, etc. Tem um tipo de alcoolismo que é o alcoolismo de alta performance, né? De alta funcionalidade. Então, a pessoa, eu acho que as mulheres conseguem mais, que a mulher é mais multifunção do que o homem, né? E não tem o excesso de testosterona para tirar o juízo. Então, a mulher consegue ter um uso problemático de álcool e continuar mantendo sua funcionalidade. E aí não vem esse impulso mais profundo de falar. Não, eu estava dando exemplo hoje do Sócrates.
Sócrates, jogador de futebol espetacular, infelizmente do Corinthians, não do São Paulo. Quase que o São Paulo comprou ele, mas acabou não comprando, mas comprou o irmão dele, que fez uma bela história. O Sócrates, ele era um usuário severo de álcool, Meu contemporâneo, hein, doutor? né? Meu contemporâneo. Nós tivemos muita, como chamava aquele negócio lá, antigamente do carnaval, O que a quê? gente usava com lenço, Muito lança-perfume? lança-perfume. Eu e ele lá em Ribeirão Preto, a gente brincou muito. É, ele já devia beber bastante na época. E E um belo dia, o fígado dele acabou, né? Ele foi para ele chegou na hora do diagnóstico, ele já tinha um nível de cirrose de insuficiência hepática que ele precisava ir para o transplante. Evidentemente não deu tempo, porque ele clinicamente estava muito debilitado e ele ficou surpreso, porque eu falei, mas eu não sou alcoólatra. Eu só gosto de beber minha cervejinha. E as 2 caixas de cerveja por dia, ué. Então, a pessoa que consegue manter a funcionalidade, ela talvez fique mais nessa defesa terrível que é a negação, né? Que é o denial. Que é, eu paro a hora que eu quiser, mas eu não sou tão grave, ou vai no grupo de e fala, não, mas eles que são pessoas graves, eu sou mais preservado, preservada, né? Esse exemplo extremo, fui, assaltei, briguei, bati, matei, não, mas eu não passei por nada disso, sim, não passou, mas o uso problemático do álcool, ele vai minando todo o funcionamento cerebral, predispondo para uma série de doenças, entre elas as demências, né? E demência, quer dizer, o álcool, quando ele é usado de maneira problemática, ele diminui 20 a 30 anos da vida de uma pessoa. Então, isso pode, quando é invisível, quando não causa. É que nem eu falo, tem depressões também que são de alta funcionalidade, que a pessoa não fica na cama, que a pessoa. Outro dia eu atendi uma moça da nossa idade que ela ficou consulta inteira fazendo uma peça de que ela tinha passado por muitas perdas, tinha passado por um luto e que agora estava tudo bem. E tudo que ela falava me ressoava uma dor tão profunda, né? Eu falei, escuta, eu sou um psiquiatra velho, isso aqui é fenomenologia, eu estou sentindo a tua dor daqui. Você pode preencher 50 escalas aí de funcionamento, dizendo que está tudo bem o teu humor, que eu sei que não está. Então, a negação. Por isso que o primeiro dos mandamentos do Alcoólicos Anônimos é: eu reconheço que eu não tenho controle sobre o uso da substância. É a primeira lei, porque se você não começar por essa, o resto não vai funcionar. Respondeu a tua pergunta, Flavinha? Não tem pergunta errada, não tem pergunta boba, gente. Estamos aqui numa oportunidade ímpar, tá? Sobre o remédio, doutor, o naltrexona lá, o Hevia, né? Sim. Eu realmente não sinto nada com esse remédio, mas é, você consegue me explicar o que que ele realmente faz? Porque para mim dá na mesma, assim, o meu, né, visão de pessoa que não entende, né? Assim, inclusive eu sou Você contra entende tomar muito, ele. você já tomou? Entende mais do que a maioria. Então, mas O eu vou. Révia, ele é É, um remédio que eu acho que isso é uma posição pessoal, ela atua em 2 pontos. Ele diminui essa sensibilidade à dor, então diminui a chance de você tomar o álcool para afogar suas dores, sua mágoa, diminui esse cérebro dolorido, né, que o adicto tem, e ele diminui aquela sensação de prazer envolvido. Então ele é ótimo como ele diminui a possibilidade do binge, porque ele aumenta a saciedade do álcool. Então, se você já está num determinado nível de recuperação,
em que você não está tendo nenhuma coisa nem outra, ele está chovendo no molhado, Cris. Você não vai sentir grandes mudanças. E tem pessoas que não toleram, porque esse efeito de diminuir o prazer, algumas pessoas entendem como depressão, entendem como uma diminuição do prazer. Então, tem que ser usado com muita habilidade. Em doses menores, eu mando formular, eu vou subindo devagarinho, começo com meio, entendeu? Porque tem gente que não tolera. E tem gente que tem uma resposta modesta a qualquer medicação, né? Porque a medicação, ela não consegue fazer a virada de... Talvez esses estudos com a ibogaína, com cogumelo, estejam no caminho dessa virada. Porque o que acontece? Você fica com o cérebro obcecado pela substância, ou pelo jogo, ou pela pornografia. Nós temos muitas dependências, muitas adicções no nosso mundo hoje. Somos um mundo de Açúcar também, adictos. doutor? Hã? Açúcar também? Açúcar, comida. Então, nós somos adictos de alguma coisa. Açúcar tem um efeito quase perto da morfina. Então, se você não diminui o, os, a medicina psicodélica, a ibogaína, eu tenho experiência zero. Tive um paciente que usou a ibogaína e o resultado foi horrível. Mas ele era um caso extremamente severo e hoje ele está se recuperando porque ele foi lá no fundo do poço mesmo, né? E agora ele está vendo que ou ele se recupera ou ele vai virar um morador de rua. Agora ele teve a dopamina necessária para enfrentar toda a situação. Mas você ligando os dois lados do cérebro, você tendo um cérebro que ele funciona como um todo, o direito vai consertar o esquerdo. Não sei se vocês entenderam. Que o nosso cérebro direito, ele é mais afetivo, ele é mais intuitivo, ele é mais sintético. Enquanto o cérebro esquerdo é aquele que fica pensando, caraminholando, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer amanhã, como é que eu não posso beber, por que eu não posso beber, eu tenho que beber. Então, eu acho que essa vertente que está ficando cada vez mais forte, talvez consiga uma droga que tenha mais esse efeito de você conseguir ter esse insight e falar, chega, não vou fazer mais. Porque enquanto esse circuito tiver, não, mas quero, não, mas não quero, mas é muito difícil. Tem um trabalho muito longo para você criar uma resiliência contra isso. E a medicação, ela ajuda, mas ela não resolve, né? Por isso que tem tantos recursos, por isso que a gente está conversando aqui com um grupo de mentoria, de ajuda. Porque se não tiver esse grupo, a medicação sozinha não vai resolver, e esse é uma dificuldade da atitude da medicina, que é falar, toma um remédio, é o que está prescrito, é o que tem resultado, e volta daqui 2 meses para a gente ver o que aconteceu. Né? E aí, não, tem um caminho longo para você usar adequadamente o remédio te ajudar, e o remédio ser uma ferramenta de recuperação. Mas não é a recuperação. Né? Recuperação é uma coisa muito mais complexa. Difícil, hein? É. Difícil, mas assim, quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais o conhecimento evolui, quanto mais recursos a gente tem, quanto mais... Dos anos 90 para cá, a neurociência ela avançou 200 anos, 100 anos. Então, hoje você sabe tão melhor como funciona, quer dizer, a aula que eu estou dando hoje seria impensável há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, quer dizer, hoje a gente sabe tanta coisa para você mirar melhor as suas armas e conseguir resultados melhores, entendeu? Então, eu estou falando da complexidade para a gente não baixar a guarda, que a Flávia acabou de digitar aqui, não é para relaxar e achar que está tudo garantido. Mas não significa que hoje está mais difícil, não está mais difícil. Está mais fácil, a gente tem mais acesso a recurso, tem mais acesso a conhecimento. Mas a gente vive num mundo
que a gente é estimulado a ficar adicto o tempo todo. Isso aqui onde eu estou falando é um instrumento de adicção. As redes sociais são projetadas para ser instrumentos de adicção. Entendeu? Então, trabalhar é um negócio que a colaboração interhumana ela é insubstituível, né? E no final é o que vai restar. O que vai fazer um psiquiatra ser melhor do que um programa de inteligência artificial? Porque se é para preencher escalinha, preencher critérios, cuspir um diagnóstico e cuspir um tratamento, um computador faz melhor do que a gente. É nessa interação, é nessa sensação de que a gente está lutando e apoiando mutuamente as pessoas que você vai ter resultado. E os resultados aparecem. Imagino que apareça para vocês. Doutor, boa noite. Espera aí, deixa eu fechar. Quem está falando aí? Sou eu, a Carolina. Carol, Carol, achei você. antes de mais nada, agradecer por essa aula. Nossa, eu acho que eu nunca tive tanta informação de maneira tão clara e técnica assim. Eu acho que eu tenho feito o meu Instagram assim, tirei, né, como rede social de conhecidos e tal, e comecei a me alimentar mais de conteúdos em prol da recuperação, né? Mas o senhor agora fez um resumão de todas essas pessoas que eu sigo assim de uma maneira muito clara de entender. E aí eu queria perguntar assim, no seu ponto de vista, de fato é uma doença que não tem cura, né? E o tratamento é para o resto da vida. Essa recuperação tem que ser para o resto da vida. O que não tem cura é a propensão genética e a rede neural. Então, a hora que você cutucou a onça, ela vem para cima. Por isso, esse sistema de vigilância permanente, de preço da liberdade e eterna vigilância, né? Sim. E se tem uma coisa que tira a sua liberdade, é o uso inadequado de alguma substância ou de alguma coisa na sua vida. Então, esse é o... Eu tenho muito medo que essa fala entre como uma coisa depressiva, entendeu? Ah, é uma doença incurável. Ah, não tem jeito. Entendo. Ah, a vaca vai pro brejo. Gente, não dá. Ah, X%. Um defeito da medicina baseado em evidências, que é, X% melhora, X% vai piorar e X% não vai responder a nada. Ah, legal. E o que eu faço com essa informação? A gente tem Sim. que olhar para onde não está funcionando e como resolver o que não está funcionando. A não ficar o médico papagaiando, veja bem a estatística. Dane-se a estatística. Por isso que eu não gosto de estatística, eu não vomito estatística para os meus pacientes, de jeito nenhum. Só quando o contexto é muito específico e aquilo vai ajudar. Porque para você não interessa se X% melhor ou não, para você tudo é 100%. Se der certo é 100%, se der errado é 100%. Né? Sim. Você sabe que é um desafio grande, mas não é para ficar cuspindo estatística. Eu acho melhor ensinar, fazer a psicoeducação e fazer um projeto terapêutico que funcione e que resista às dificuldades, porque vai ter dificuldade. Sim, é o que a Flávia apresenta para a gente também, que, né, a recuperação ela é multifatorial, né? Como você estava dizendo, o remédio sozinho não vai adiantar, né? Tem toda a questão da alimentação, da atividade física, né? Do grupo social, do grupo de ajuda. Então, a gente tem que estar munido de tudo isso e fazer disso um hábito, é isso, né? É você criar um cérebro diferente daquele que só que está acostumado ao fracasso. Sim. Isso é uma das coisas que gera fadiga de tratamento, é você gerar aquela coisa de que eu não tenho jeito, não vai dar certo, todo mundo consegue, mas eu não consigo porque eu sou de uma família de pessoas
ruins ou sofri coisas horríveis, então não tem jeito para mim. Eu E acho que é persistir, não desistir, né? sim, persistir, procurar apoio, procurar ajuda e gritar na hora, e assoprar o apito quando o negócio não está indo bem. Hum. Ah, o telemarketing que eu mencionei está me ligando agora. Isso pode me fazer encher a cara hoje. Essa cutucação. É impressionante como a gente é cutucado, como a gente é invadido na nossa intimidade por esse tipo de coisa. Assim. Acho que isso é um grande desafio da nossa época, esse tipo de coisa. Tudo bem, gente? A, Falei demais? a Brígida quer falar. Cadê a Brígida? Tô aqui. Ah, achei. Fala, Brígida. Eu queria falar também que hoje faz aquela tonta, né? 94 dias que eu não bebo. Eu tô super Parabéns. feliz. E é a primeira vez que eu tomo realmente uma decisão de falar assim, por que que eu vou ficar? Não tem sentido, sabe? Eu ficar bebendo todo dia e me judiando. Só que eu tô me isolando muito. Mas eu não quero sair, eu não quero ver pessoas. Eu tô sentindo falta de algumas pessoas, mas eu sei que vai me fazer mal. Mas Quem? ninguém tá me procurando também. Ninguém é Acho quem? que, sei lá, eu tô bem, meu marido tá me apoiando, minha filha tá me apoiando. Mas assim, pessoas da família, quando tá tendo algum evento, alguma coisa, porque eu já falei que, tô fazendo um tratamento, enfim. Então, estão passando a não me convidar. Ou então, se eu vou, eu já fui em algum lugar, aí pega bebida, começa a colocar escondido. Então, acho que é melhor eu ficar, nesse primeiro momento, eu ficar isolada mesmo, fazer outras coisas que eu nunca fiz, sabe? Tipo, eu tô, como você falou assim, esse projeto, eu tô fazendo um projeto porque assim, eu bebi a minha vida inteira, eu acho, né? Desde quando eu tinha 14, 15 anos, fiz 50, e eu quero mudar, mas assim, eu não tô vendo alternativas. Eu tô mudando, vai, mas eu tô me isolando muito. Olha, é, infelizmente, quando você toma uma decisão como essa, muitas vezes o círculo social muda. E num É, primeiro momento você mais perde do que ganha, né? Algumas pessoas você para de frequentar ou para de te chamar e tal. É, e depois você vai construindo outros círculos e outros grupos e é outras isso que eu pessoas. quero. Então, não tome isso como uma coisa depressiva de que eu estou isolada. Saia, vai fazer turma na academia, não no boteco. Vai fazer turma em quem vai tomar um suco e vai respeitar a sua decisão. E se você for em festa de família, você fique num lugar livre de álcool. Você faz um acordo com as pessoas. É fácil? Não, é difícil. Chega Mas você Natal cria, agora, mas tem que ter uma bolha livre de álcool. com certeza. E não acho que seja um sacrifício tão grande as pessoas te ajudarem com isso. É, Que o benefício vai ser para todos, né? é verdade, Você ficando bem, todo mundo vai se beneficiar. com certeza. E E você, eu, e fica, e eu, você ficando mal, ninguém vai se beneficiar. eu tô percebendo que eu tô produzindo mais, porque, como falou a mulher, pelo menos eu sou uma alcoólatra funcional, né? Que trabalho com vendas, com estratégia. Eu tô funcionando melhor. Lógico, não tô com ressaca, né? Não tô. Não, não é Eu só tô ressaca, tomando, não. Tem eu um tô prejuízo de tomando. concentração e memória, você começa a falhar, Sim, sim, você fica mais cansada, no final do dia o rendimento é pior. Então, a hora com certeza. que você tá livre da substância, o seu desempenho melhora muito. E também Inclusive, parece observando o comportamento de algumas pessoas também, de convivência, eu tô vendo de uma outra forma.
Não sei se é porque eu também trabalhava bêbada, né? Porque você fica de ressaca, emenda uma na outra. Mas Esse é um aspecto que eu acabei não tendo tempo de abordar, mas é, tem a fase, eu acho que a Raquel abordou um pouco isso. Tem a fase da alegria, tem a fase da dor e tem depois a fase da montanha-russa, né? é, A fase da alegria é quando você bebe, tudo é alegria. A fase da dor é quando você bebe e para bebe mais evitar para os passar. sintomas de abstinência, É para verdade. evitar as dores musculares, os apes musculares, a dor de cabeça, a insônia, a ressaca. Então, aí você vira um escravo, e isso já é uma fase de maior gravidade, você vira um escravo porque você bebe para não passar mal. Sim. E Eu tô depois, tomando. Ah, desculpa. pode falar, eu Eu que tô tomando o Hevia, né? O outro é o mesmo. o Ninaltrex. É, desde maio que eu comecei, que eu procurei uma psiquiatra, né? Ela me passou e ele me ajuda. Eu tomo agora nesse horário. Ele me ajuda a dar uma relaxada, porque era nesse horário assim que eu cheguei em casa umas 7, 7 e pouco, que eu tomava também todo dia, ou ia no barzinho, ou na hora que eu estava fazendo comida em casa, tomando umas latinhas de cerveja e tal, esperando a minha filha chegar da faculdade. Ela chegou, aí eu já tinha tomado umas 2 caixas de cerveja. Uh, E aí eu tomo esse remédio essa hora, eu sinto um relaxamento, eu pego no sono, entendeu? Eu durmo Sensacional. bem. É, Sensacional. Não é todo mundo que responde assim, não. eu tô, eu nem sei se é 100, quanto que é ela não aumentou 50. ainda, eu vou semana que vem para ver. E aí eu tô tomando também sertralina, mas me dava dor de estômago, mas aí a Zoloft que ela passa, que é a marca, eu também tô me sentindo mais calma, menos ansiosa, mas ela passou e o BUP, Oba, o BUP que também eu acho que eu fico mais esperta, com mais um certeza. É, mas ela tinha dobrado na semana passada e eu falei, nossa, eu tô ficando muito, eu tô ficando muito intolerante, eu não sei explicar. Aí ela diminuiu de novo e eu vou voltar semana que vem, vou fazer exame também. Legal. Não desista desse tratamento. Não, não vou desistir. Sua Eu tô médica está no fazendo, tô fazendo tudo que a minha mentora querida Flávia. Não, eu tô fazendo o possível porque eu me identifiquei muito com a situação dela. E assim, já estou procurando. Ontem eu fui numa nutricionista, porque eu já fiz bariátrica, e eu já marquei de novo um ginecologista, mas o meu, tem nada a ver com velhice, mas porque ele tem quase 80 anos, e ele falava que eu não estava na menopausa, e eu já estava sentindo um monte de coisa misturada com menopausa, e bebia mais ainda, e ontem foi comprovado que eu estou na menopausa, e E isso também é um fator que a mulher, né, também procura, acho que beber também um pouco mais por conta disso. Não tem desculpa, mas eu estava ferrada. Então, assim, eu já marquei todos os médicos que eu posso marcar para fazer meus exames para ver como que eu tô realmente. A única coisa que ainda não está legal é esse lance que eu tô isolada, porque eu acho que é um período mesmo que eu tenho que estar resistindo várias coisas, que eu Sim, tenho que estar me controlando, porque minha vida social é bem, assim, eu trabalho num banco, então tudo a gente comemora, tudo a gente ganha chopp, tudo a gente ganha happy hour. Então, hoje meu chefe falou comigo lá, porque eu tive uma premiação online e tal, ele falou, nossa, quem é você, tal, não sei o quê. Aí eu falei, ó, para ver agora só em reuniões, só no AA, reunião do AA, tá, se quiser me ver, mas não tirando o sarro mesmo, porque eu já falei com ele até eu falei assim, eu não tô nem aí, eu tô cuidando de mim, entendeu? E porque todo mundo falava de mim, que bêbada, porque eu bebia muito. que bom, mas você Mas está não é que eu virei numa santa rota de agora, não, também. recuperação. Você está num Sim, caminho eu de quero me recuperação. cuidar. Sim, eu Você vou me está se cuidar porque eu cuidando. tenho uma filha. É, emagreci 8 quilos. Opa, beleza. É. Beleza, sua médica vai E ficar feliz aí, com
você. Então, e o BUP, ele tira bastante a fome, eu acho, sabe? Tira. Eu não sei. Tá bom, Brígida, parabéns, viu? Quem mais, Tem uma gente? Quem mais gostaria de fazer uma pergunta pro Amparo? Fale. Amparo é nutricionista, doutor. Fala, Amparo. Então, eu estou aqui um pouco no escuro. Eu queria saber a sua opinião sobre o método Sinclair, porque você falou da naltrexona, né? E aí eu Não queria saber, conheço. assim, Como é não que é o método conhece? Sinclair, Amparo? Olha, tem um livro, né, que chama Método Sinclair, e eu conheço porque tem uma pessoa que tem um canal no YouTube que fala sobre dieta cetogênica. A dieta cetogênica é aquela que a gente exclui Eu sei qual é. muito, né, os carboidratos e tal. Então, ela faz essa promoção dessa dieta para controle de vícios, adicções e outras coisas. E esse método Sinclair, ele indica o uso da naltrexona 60 minutos antes do consumo do álcool. A ideia é que a naltrexona chega lá no cérebro e desliga o, não sei te dizer tecnicamente, né, mas assim, desliga a sensação de prazer que o álcool daria para a É, pessoa, eu falei né? sobre isso agora mesmo, Então, mas assim, teria que ser nesse prazo, né? 60 minutos. para poder fazer efeito. Exatamente. Aí tinha que conectar, né? 60 minutos de naltrexona no corpo com o álcool para cortar. E tem no YouTube tem muita coisa assim sobre isso, né? Então, assim, eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Mas aí não é a sua prática. E a questão da Na minha prática, dopamina. assim, eu só chamava de método Sinclair. Ah, ok. E a questão da dopamina, você indica jejum de dopamina? Jejum de dopamina é um modismo, né? Se você tiver jejum de Hum. dopamina, você não sai da cama e morre. Então a gente precisa de dopamina para viver. Pronto, respondeu tudo que eu queria saber. Então é um modismo, eu acho divertido, porque no mundo que a nossa dopamina é cutucada o tempo todo, por tudo, você criar, porque tá na moda o estoicismo, precisa tomar uma certa distância disso, né? E poder se abster disso. Então, numa época que tem dependência de pornografia, tem dependências comportamentais tão severas, você poder se abster de pornografia, de rede social, de hiperestímulo, eu peguei uma menina dependente de Netflix, quer dizer, você conseguir se distanciar disso e fazer jejum, se desintoxicar disso, é legal. Mas ninguém faz jejum de dopamina, não existe isso. Super perfeito, Desculpa, assim, né? Porque tem muita gente que me procura falando, eu quero fazer jejum de dopamina. Eu fico, ai meu Deus, o que que é que eleva a sua dopamina, né? Porque na nutrição a gente pega muito chocolate, muito, assim, muita compulsão alimentar. E é complexo, né? E as pessoas vão trocando, na verdade, né? Sai do pastel, vai para pipoca, sai da pipoca, vai para o chocolate, enfim, né? Mas é isso, legal, obrigada, E se doutor. a pessoa fizer uma cetogênica bem feita, ou até uma restrição de carboidratos, acho que você vende como de jejum de dopamina. Verdade. desculpa a minha ignorância, mas é, é, o que seria exatamente isso, essa questão a dopamina e a falta dela? A dopamina é aquilo que é quase que um instinto, uma coisa assim que. Dopamina é o que mantém, por exemplo, se fizeram um estudo com ratinhos nocaute para dopamina, tá? O que significa isso? Eles não tinham receptores no cérebro Hum, e eram estimulados pela dopamina. Dopamina é um neurohormônio, um neurotransmissor. Esses ratos, eles eram inviáveis, eles morriam de fome, porque para ele poder levantar, para ele poder ir atrás de comida, para ele poder disputar a teta da mãe com os outros ratinhos, ele tem que ter a sensação de recompensa, que é quando ele enche a pança. Se a pessoa não tem essa sensação de recompensa,
Ela não sai. Tem um cara que eu gosto muito de ouvir na Raposo, que é o Andrew Huberman, e ele fala que ele teve um episódio lá de uma intoxicação alimentar que deram escopolamina para ele, que era um remédio que tirava completamente a resposta dopaminérgica. É um remédio antigo que não se usa mais. E ele falou que ele pediu, pelo amor de Deus, para darem uma injeção de adrenalina, senão ele ia se suicidar. Então, alguns casos depressivos muito severos são casos em que não tem esse neurotransmissor funcionando adequadamente. A pessoa perde a vontade de sair de casa, sair da cama. Então, a dopamina, ele é um remédio ele é um neurotransmissor que está liberado quando você tem prazer. Então, quando você chega em casa e você quer relaxar, e você fala que esse é o uso, não é só o GABA que é estimulado, é a dopamina. E a dopamina também dizem que é o melhor da festa é esperar por ela, por quê? Porque a dopamina é o que você está liberando para ir para a festa. Oba, vai ser legal, pô, vai ser uma festa bacana. Tanto que diz que tem outro ditado popular que tem muito sábio, que é o melhor da festa é esperar por ela, porque é a hora que você está soltando a dopamina, na hora não é tão legal. Na hora você tropeça, rasga a coisa, né? Toma um Na hora toma um já fora de chutou o alguém, balde, né? mas você esperar é muito legal. Então, a dopamina está relacionada com o prazer, a motivação e a antecipação do prazer. Por que que as pessoas falam em jejum de dopamina? Porque hoje tudo estimula a dopamina. Você fica mexendo no celular, isso gera dopamina. Você vai ver, você vai checar seus e-mails, isso libera dopamina. Né? Você vai comer tomar um milkshake, libera dopamina. Então, o jejum de dopamina que as pessoas propõem é você se distanciar e fazer um detox desse excesso de estímulo. O que eu falei que não existe detox, que se você não tiver dopamina, você morre. Mas o que chamam de jejum de dopamina é você se desintoxicar desse excesso de estímulo que a gente tem hoje. Pessoal, pergunta fundamental, eu estou falando que é para mim, mas não é fácil para as pessoas. Eu tenho Eu uma vivo no meio pergunta. disso. Oi, quem? Doutor, Fabiane, Cadê a você? naltrexona dá para me ver? Agora achei. Né? A naltrexona, qual é o melhor horário para tomar ela? É Olha, exatamente 60 a me- minutos? Oi? não, não, a meia-vida dela é longa, você pode tomar de manhã que ela continua atuando. Tá, Ela funciona até 36 horas. É o melhor horário de tomar, o horário que você tolera melhor. tá bom. Eu gosto de dar nesse horário das 5 da tarde, que é um horário mais perigoso. Uhum. Mas tem gente que fala, não consigo tomar 5 porque atrapalha meu sono, então vai para amanhã. Ela tira o sono? Não, não tira o sono. Mas assim, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Aham. Então, a Brígida acabou de falar que ela relaxa e dorme melhor com a naltrexona. Tem gente que não responde assim. Então, eu adequo a medicação à hora que é mais confortável. Se puder ser umas 5, 6 da tarde, eu acho melhor. Se vai ter uma situação que você vai se expor ao álcool, você pode tomar uma hora antes, que vai te proteger. Tá? Obrigada. Imagina. Fala, Flávio, você é a hostess? Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Não de prescrição. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o negócio da automedicação, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que o pessoal fica trocando receita, né, doutor Marco? E acho que a pessoa tem que evitar, né, a automedicação, esse tipo de coisa, né? Eu tenho É uma difícil. pergunta. Tem que evitar a automedicação e o autodiagnóstico. Não, É, não, mas eu não tô me automedicando, não, tá? Eu Não, tenho, Tá? não, não tô falando de eu você. tenho naltrexona faz anos, tenho vencida na minha casa, tá? E eu não tomo porque eu quero beber. Agora não, comecei a tomar, por isso que eu tô perguntando. Eu não sei bem o horário. Qual é o melhor horário para tomar? Mas quem é que está te prescrevendo? Meu psiquiatra. Ótimo, então você combina com ele.
Tá. Ele vai te dizer, ele vai adaptar ao que é mais confortável e mais eficaz para você. Uhum. E não tem Eu gente que tenho está uma usando pergunta se para fazer. automedicar, não. O que a Flávia está falando é que não é confortável você ficar falando e dando palpite no atendimento dos outros, entendeu? Ah, sim, sim. Então, o colega tá te atendendo bem, está atendendo a Brígida bem, então, né, o trabalho do outro colega é te ajudar a se tratar melhor, mas não ficar opinando. Ah, E não, sim, eu só queria saber porque eu não estava tomando. Então, eu nem me lembro como que foi a prescrição dele. Eu vou voltar com ele o mês que vem. tá legal, Então, mas eu já comecei a tomar porque eu não quero beber. tá Então, bom, por isso que eu queria saber o melhor horário, né? tá bom. Boa sorte, vai conseguir. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem? É, Tô, Raquel, tô parecendo a véia surda da Praça da sempre Pizza. eu. Quem, Quem? quem? Quem tá Quem? falando? Não, eu queria perguntar uma coisa, assim, esses últimos, nesses últimos tempos eu tenho buscado muita informação, né, sobre adicção, sobre é, psicologia positiva, TCC até o estoicismo que você citou agora há pouco. Então, assim, isso é uma forma colaborativa ou você acha que o excesso de informação pode atrapalhar? Não sei, tá te atrapalhando? Não, para mim, por enquanto, não fez muito efeito. O que eu te falei, o que eu Hum, falei na apresentação é que é importante você ter informação e ter estratégia, mas quem vence é o intestino. Então, às vezes, você pegar uma linha que você acha que faça sentido e aprofundar nela, vai ter um resultado melhor do que ler várias coisas. Mas você está numa fase de. Eu falo que tem a fase da rede e tem a fase do anzol. A fase da rede é que você joga e pega tudo. A fase do anzol é que fala, opa, isso aqui faz sentido. E aí você aprofunda. certo, Então, vê o tá. que você quer aprofundar e vai pro pau. Uhum, Mas ok. é no âmago da tua, né, na tua alma que vai ter o resultado. E o cérebro ajuda, mas ele não é a alma, Tá Ah, certo. tá eu bom? tenho uma pergunta também. Uhum. Pois não, Cris. Agora te achei rápido. Rapidinho. Então, por exemplo, eu fumava há 12 anos atrás 2,5 maços por dia, né? E parei de fumar. E hoje em dia eu tenho horror ao quem fuma e nunca mais senti a vontade, né? Não gosto do cheiro, não gosto de nada assim do cheiro. Bom, enfim, eu fico pensando, será que um dia vai rolar de sentir isso pelo álcool também? Ou é diferente a transmissão de um para o outro, assim? Quer dizer, é diferente o vício, né? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Deu para entender. Eu, Eu acho que você não vai ficar tão hostil, né? Porque hoje também tem uma cultura antitabágica muito entranhada na sociedade, né? Então, o tabagista hoje virou quase um marginal. Mas eu acho que você vai precisar evitar sempre esses ambientes muito etílicos e pessoas com cheiro de álcool e coisas assim. E uma hora que você se separe disso, isso fica uma coisa meio triste, né? Meus pacientes que param, eles ficam olhando todo mundo bêbado num lugar e não tem muita graça. tá, Né? Então fica meio, né? Você procura outros ambientes. tá. E tem um cultivo, né? De porque foram décadas de campanha anti-tabaco e anti-drogas, e o álcool meio que escapuliu disso, né? Então, a quantidade de estímulos envolvendo o álcool que a molecada tem é assustadora. E o que eles bebem, nossa senhora, né? Então, criar uma cultura de... E o cara que fala contra o álcool
Eu estava vendo uma entrevista do Vitor Blasius, que é um psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, que estuda muito, que ele mesmo teve problemas severos com álcool e outras drogas na transição da juventude dele, com abusos e com traumas de infância bastante importantes. Ele é muito intolerante e ele sofre. Ele é um acesso de haters que é impressionante a hora que ele fala contra o álcool. Então os caras entram nele e falam, mas você é gordo. Quem é você para falar de álcool? Você não consegue parar de comer. Então, a hora que você começa a falar que você não gosta, ainda o álcool ele é mais validado socialmente do que a nicotina, né? A nicotina tem o estímulo aversivo já no máximo. E eu acho que a gente vai chegar nisso pro álcool, de começar a ter estímulo aversivo. Mas ainda Então, a pergunta era essa mesmo, se eu vou começar, de repente, ter essa aversão como eu tenho pelo cigarro, entendeu? eu Era não acho que bem... vai ser tão grande, mas vai ser aversão, sim. E é bom que seja. Claro. Tá bom, obrigada. Bom, gente, já estamos aqui. A gente já invadiu aí meia hora. Alguém tem mais uma pergunta? Flávia, eu tenho uma pergunta rapidinho. Fala, querida. Pode Eu perguntar, gente. Eu gostaria de, faço live, eu ninguém gostaria, pergunta nada, sou muito traumatizado com isso. Pode perguntar. eu gostaria de saber se existe um período seguro para o uso do Uninaltrex. Sim. Ou você pode usar uma vida toda e Você pode usar uma vida toda, não é um remédio que vai causar um efeito a longo prazo. Se você tá. para de tomar amanhã, daqui uma semana ele sai embora no xixi. Não tem Aham, relatos, é uma medicação que já está no mercado aí há 30 anos, não tem relato de problemas a longo prazo, né? aham, Então, não tá vejo bom, limite nisso. tá bom, então. Obrigada. Bom, foi bom, pessoal? Mas eu tenho uma perguntinha para fazer. Olha, Jamile, depois você fala, desculpa. É, mas o objetivo do Ninaltrex, na verdade, é favorecer o, a abstinência. sim, Tá. favorecer o impedimento do, Do da prazer compulsão, que. o Ah, impedimento da compulsão, o uhum, aumento da saciedade, já que você uhum. corta a compulsão, e a prevenção de recaída, que ele Tá. Esse diminui é a o mistura. objetivo. Esse é o E, objetivo, a e diminuição não da só tomar mistura. 60 minutos antes para Não, não, é um remédio não de longo querer. prazo que vai mudando a neurofisiologia. Tá A legal. aplicação antes de ir para o Para boteco balada. é para proteger a pessoa, tá? Às vezes até criar um efeito placebo, que você tomar de manhã também vai diminuir a coisa, mas tem esse efeito que é discutido, se tem esse efeito do pico, né? Da naltrexona em uma hora, que isso vai torná-la mais eficaz. Mas eu não sei te dizer se isso é verdade. Eu Tá indico legal. porque eu acho que é mais legal. Eu acho que é um horário mais legal. Tá ok. Obrigada. Fala, Jamile. Achei. Olá, rapidinho, doutor. O doutor comentou que eu tinha a informação errada de que tinha muito impacto da genética no desenvolvimento do alcoolismo, né? Não está errado. Mas então, o doutor disse que é cerca de 60, 50, 60% de casos que tem aí uma É um genética envolvida. impacto imenso. Não, sim, sim, mas eu já ouvi dizer que era muito menos, enfim, né? Era uma dúvida mesmo que eu tinha. Mas se eu não tiver esse impacto genético, eu posso dizer que é um comportamento aprendido, que o meu cérebro, pelo uso gradativo e progressivo, eu vou então, desenvolvendo outras Todo redes alcoolismo, neurais. todo alcoolismo é um sistema de aprendizagem que muda a sua genética, que muda a expressão Tá, dos seus genes. Por isso que é uma doença que demanda um tratamento longo. tá, Então, tudo é um sistema de aprendizado. Se você tem uma carga genética maior, o seu risco é maior.
Risco maior. Aham. Eu tenho uma família que eu atendo que é um case para levar para o Congresso, assim, todos. Tios, primos, vizinhos, todo mundo tem problema com substância e com álcool. É impressionante. Mas o fato de não ter grandes... porque tem o alcoolismo secundário. Tem o alcoolismo que é secundário, é um quadro ansioso, que é muito frequente. Tem o alcoolismo secundário, a depressão. A depressão. Tem alcoolismo secundário, a déficit de atenção. Sim. Então, o alcoolismo como comorbidade, ele aparece um monte de coisa. Se você não tem nenhum caso na família, não significa que você é aquela que aprendeu a beber. Ele pode ser secundário, como diz o Gabor Maté, a um trauma que você teve que você não conseguiu ainda elaborar. Então, Tá. Obrigada, doutor. imagina. Deu para entender a aula, pessoal? Teve muita sopa de letrinha, falei muito em neurociência. Deu para Nossa, acompanhar? foi fantástica, Ótimo. deu super para acompanhar. Maravilha. A gente devia ter mais uma semana que vem. Nossa, Foi ótima a aula, muito maravilhosa. bom. Bom, Muito vou bom. fazer um merchan aqui. Vocês querem ver a aula? Psiquiatra de estimação, toda segunda-feira às 8 horas eu discuto algum caso, tá? Legal. Eu faço uma live e depois eu coloco no... Ontem eu fiz uma live que foi para 150 pessoas, hoje já está em 1.800 views. Então a maior parte das pessoas tem preguiça de ver na segunda e ver na terça. Eu compartilho lá no nosso grupo. Ontem eu falei, olha, o doutor Marcos tá ao vivo. Mas e tem alguma coisa de quinta também, não tem? Quinta tem o Reels, tem um lançamento de um vídeo por semana, que é o que traz seguidores. Tá, Que é o legal. Decoy, que é meu filho que faz os vídeos, é sensacional o vídeo. Às vezes eu mando Uhum. texto bunda para ele bota umas imagens, fica sensacional o texto bunda. É muito fofo, gente. Ele falando o boné, muito fofo. Ai, doutor, muito obrigada. Obrigado, gente. Foi É muito muito Obrigada divertido. mesmo. muito importante para mim, muito importante para. Eu até estava falando para elas antes, né? Para Falei assim, nós. nossa, às vezes a gente acha que a gente não é merecedora dessas coisas, né? Então, assim, Ponto sabe? de vista indiano é uma bobagem. Você sempre, se está na tua vida sincronicamente, você é merecedora. E você Ai, ralou muito para chegar. muito obrigada. Então tá bom. Beijo, Muito Obrigada, obrigada, doutor. gente. Boa Espero que vocês tenham noite. gostado. Tchau, fiquem doutor. bem aí, viu? Obrigada. Obrigada, Parabéns, doutor. parabéns pelo grupo. Obrigada. Um beijo. Todas. Tchau. 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 Tchau, tchau.